Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Galerinha, nesse vídeo nós vamos falar sobre a atividade do PET 3 da semana 2, ok? Então, o objeto de a unidade temática, é geometria, o objeto de conhecimento é círculos e polígono regular, habilidades, identificar segmentos ponto médio de um segmento, triângulos e seus elementos, polígonos e seus elementos. Calcular a área de figuras planas, a área de triângulos, de quadrado e círculos, ou figuras que sejam compostas por essas figuras planas. Conteúdos relacionados: calcular a área de círculo e comprimento de sua circunferência, que nada mais é do que o perímetro da circunferência, o contorno, resolver problemas utilizando as propriedades dos polígonos. O tema relacionado aqui nessa atividade aqui da semana 2 do PET 3 é círculo e polígono regular. Então esse é o tema dessa atividade da semana 2 do PET 3 de matemática. Eu não vou fazer a leitura desse texto aqui do PET, É interessante que você faça a leitura, até para você adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu não vou fazer a leitura para que não fique um vídeo muito longo. Vou me atentar aqui mais à parte da atividade em si. Nós temos aqui a circunferência, dando só uma breve explicação, que na verdade aqui no texto, se você fizer a leitura, você vai entender muito bem. A circunferência nada mais é do que essa região aqui, essa região circular. Aqui o centro, esse O aqui é chamado centro da circunferência, Qualquer segmento que vai do centro até a circunferência, que é a borda aqui, é o que a gente chama de raio, Então o segmento AO aqui vai ser o raio, Aqui a mesma coisa. Então tudo que está interno à circunferência, a região interna, que está circulado de cinza aqui, colorido de cinza na segunda figura aqui. O diâmetro, ele é o dobro do raio, porque é um segmento que parte de um lado da borda da circunferência até a outra borda, passando pelo centro. Então o diâmetro, ele é o dobro do raio, ou seja, o raio é a metade do diâmetro. E a circunferência em si é essa região circular, Se você pegar qualquer ponto que tenha a mesma distância do centro até a circunferência, é o que a gente chama de raio. Então aqui, tudo isso aqui é raio. Então essa região aqui que é a circunferência, ok? Muito bem. Aí nós temos aqui a área da circunferência ou do círculo, E o perímetro. Como que a gente calcula a área de uma circunferência? É a medida, o valor de π vezes o raio ao quadrado. O π é uma letra do alfabeto grego, um número irracional, um número decimal infinito, que ele tem vale aproximadamente 3,14, Como que se calcula, como que se chega nesse valor aqui, desse número? Se você pegar o diâmetro de qualquer círculo e dividir pelo raio, vai dar um valor 3,14, esse número aqui, que é que os matemáticos, os gregos, deram o nome de π, que na verdade π é só uma letra do alfabeto grego, E o comprimento da circunferência, que é o contorno dela, como que se calcula? É 2 vezes a medida do raio vezes a medida do π, ou 2 vezes π vezes o raio, Polígono regular, inscrito ou circunscrito ou inscrito em uma circunferência. Polígono regular porque é o polígono, onde todos os lados têm a mesma medida. Circunscrito é quando ele está, os seus lados eles são tangentes à circunferência, ou seja, a circunferência está interna ao círculo, E o lado ele toca a circunferência num único ponto, ele tangeia a circunferência. Inscrito é quando o polígono ele está todo interno à circunferência e os vértices, desse polígono eles são ponto da circunferência, Exemplo aqui, esse triângulo aqui de amarelo aqui, ele está circunscrito porque os lados do triângulo eles tangenciam a circunferência, E esse triângulo aqui, o de vermelho aqui, ele é um triângulo circunscrito, inscrito, melhor dizendo, porque
os vértices aqui do triângulo estão na circunferência e o triângulo inteiro está interno à circunferência. O segmento que parte aqui do centro do triângulo ou da circunferência até o lado do triângulo é o que a gente chama aqui de apótema. Então, no caso, quando o polígono ele está circunscrito na circunferência, o apótema ele tem a mesma medida do raio, ele coincide com o raio. Quando o polígono está inscrito na circunferência, o apótema ele é menor do que o raio, porque o apótema é o centro aqui do polígono ou da circunferência até o lado oposto aqui do polígono, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, ele funciona como também a mediatriz, né, a mediatriz do lado do polígono, ou seja, porque divide o polígono ao meio. Muito bem. É interessante que você faça a leitura desses textos aqui, para que você consiga acompanhar, né, entender o porquê. Ok? Muito bem. Vamos lá para a atividade. Questão de número 1. Em cálculos numéricos, quanto maior o número de casas decimais, maior o resultado das operações com esse número. Em cálculo numérico, quanto maior o número de casas decimais, mais o resultado das operações com esse número tem a maior precisão, ou seja, ele fica mais próximo do que seria o valor real, né? Quando você trabalha com número decimal infinito. Quanto mais casas decimais esse número tiver, ele fica mais próximo do valor que seria o valor real. Por exemplo, para calcular a área ou perímetro de um círculo, pode-se arredondar, né, o valor de π para 3, para o número inteiro 3. Ou usar 3,142, ou seja, com 3 casas decimais. Então, se você trabalhar com esse número, com π, com 3 casas decimais, o resultado ele vai ser um resultado mais preciso do que se você trabalhar com ele arredondando aqui para o número natural 3. Né? Muito bem. Na engenharia, por exemplo, os arredondamentos podem provocar alterações consideráveis. Leia as instruções da Lili antes de fazer o exercício. Então aqui está falando o arredondamento, né? Então se você quiser arredondar um determinado número para uma determinada casa decimal, você vai olhar a casa decimal que está imediatamente à direita dele, né? Por exemplo aqui, se eu quiser arredondar 3,14 para 3 casas decimais, ó, eu vou repetir aqui o 3,14 e vou olhar a terceira casa decimal. Se a terceira casa decimal, não, 3, olha, arredondando para 3 casas decimais, isso mesmo. Vou repetir aqui o 3,14. A terceira casa decimal, eu vou arredondar ela de acordo com a quarta casa decimal. Se a quarta casa decimal for um número um número natural a partir de 5, ou seja, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, eu arredondo aqui o 1, vou somar mais 1, arredondo para mais, então ficaria 3,142, né, que é o que aconteceu aqui. Ó. Por quê? A quarta casa decimal aqui, ela é maior ou igual a 5. Se a quarta casa decimal ela fosse menor do que 5, né, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, deixaria o 1 do jeito que está. Então ficaria 3,141. Tá? Muito bem. Vamos lá. Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo de diâmetro igual a 18 metros. Use o valor de π igual a 3 e de π igual a 3,14159, ou seja, com 3 casas decimais aqui, com 5 casas decimais aqui, para responder as questões abaixo e comparar se a diferença no resultado é significativa. Então, se ele está falando que a praça será construída como uma forma de lazer e a praça tem um formato de um círculo, né? Então a praça vai ter um formato mais ou menos desse tipo aqui. Ó. Aqui não vai sair certinho, mas é mais ou menos um esboço. Digamos que aqui é um círculo, você tem um centro aqui. Então ele está falando que o diâmetro é 18 metros. O que é o diâmetro? É uma corda que a gente chama de corda, que é um segmento que vai da circunferência de um lado até o outro, passando pelo centro. Então, se o diâmetro
ele mede 18 metros, o raio vai ser a metade, que vai ser esse pedaço aqui. Então, o raio aqui, ó, dessa praça, ele vai medir 9 metros, porque o raio é a metade do diâmetro. Calcule a área total da praça se o π for 3, se o π valer 3. Então, se o π vale 3, como que calcula a área de um círculo? A área do círculo é o valor de π, né, que isso aqui é a letra do alfabeto grego, vezes o raio elevado ao quadrado, né? Então, a área aqui vai ser o quê? Quando o π for 3, ó, vai ficar 3 vezes o raio aqui é 9, porque é a metade do diâmetro, então vai ficar 9 elevado ao quadrado. Primeiro resolve a potência aqui, ó. Então vai ficar 3 vezes 9 elevado ao quadrado, não é 9 vezes 2, tá? É 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, agora você vai multiplicar 3 vezes 81, isso vai dar 243. Ou seja, a área dessa praça, se o π valer 3, vai ser de 243 metros quadrados, porque quando eu trabalho com área, eu estou trabalhando com duas dimensões, e a unidade de medida aqui é metro, então metros quadrados. E se o π for 3,14159? A fórmula é a mesma. A área da circunferência é o quê? É o valor de π vezes o raio elevado ao quadrado. O π aqui ele está falando para a gente considerar que ele vale 3,14.159. Então você vai pegar 3, né? 13 não, 3. 3, né? Então vai ficar 3, então vai ficar 3,14.159 vezes o raio. O raio vale quanto? Vale 9. 9 ao quadrado. Então aqui, primeira coisa, tem que fazer a potência, né? Então vai ficar 3,14.159 vezes 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. Aí você vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Vai pegar 13,14.159 vezes 81, você fazendo esse cálculo aí, isso vai te dar 246.879 metros quadrados. Ou seja, olha o que acontece aqui, ó. Como você está trabalhando aqui com mais casas, aqui você está trabalhando com o valor inteiro. No primeiro caso aqui, ó, deu 243. Aqui você já trabalhou com 5 casas decimais, ó. Então esse valor chegou mais próximo, ficou um valor, digamos, mais real. Então, se você considerar que o π vale 2,3, vale 3, então a área dessa praça seria de 243 metros quadrados. Se você considerar que o π ele vale aproximadamente 3,14.159, a área vai ser maior. Vai passar a valer 254,46.879 metros quadrados. Aí a pergunta é... compare se a diferença no resultado é significativa, né? Se você pegar de 254 menos 243, ó, 254,46.879 menos 243, isso aqui vai dar uma diferença de mais de 11 metros. É significativo. Então, à medida que você trabalha com mais casas decimais, você vai estar chegando com um valor mais real, mais, digamos assim, exato. Então, aqui tem uma grande diferença, sim, uma diferença boa, né? A diferença aqui de mais de 11 metros, tá? É isso. Muito bem. Letra B. No centro da praça, então aqui no centro da praça, será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização de água de um ponto que está na rua, que encontra da rua que contorna a praça até
a instalação de uma torneira no centro da praça, ou seja, vai fazer um encanamento daqui, ó, até aqui no centro, que na verdade isso aqui é o raio. Então o pedaço do cano o cano que ele precisa utilizar, ele tem que ter a medida do raio. Aí a pergunta é, qual o tamanho mínimo do tubo? O mínimo tem que ser o tamanho do raio. Ora, o raio mede quanto? 9 metros. Então ele precisa de um tubo aí que tenha no mínimo 9 metros para que ele consiga fazer a ligação aqui dessa torneira aqui no centro. Ok? Muito bem. Letra D, letra C, né? Durante a construção será colocada uma fita em volta da área, ou seja, uma fita aqui contornando toda a praça. Vai contornar toda a praça com a fita. Durante a construção será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar o trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Então aqui ele está te perguntando o perímetro, é o contorno. Como que calcula o perímetro de um círculo? O perímetro do círculo é 2 vezes o π vezes o raio. Aí aqui ele está falando o seguinte, ó, se o π valer 3, então o π ele vai valer 3. Ó, então vai ficar 2 vezes 3 vezes o raio. O raio vale 9. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 9, 54. Só que é 54 metros. Como ele quer saber em centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 54 metros, transformando em centímetros, vai ser 54 vezes 100. Vai dar 5.400 centímetros. Ok? E se o π valer 3,14.159? Então, o total de fita vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o π, que é 3,14.159, vezes o raio, que é quanto? Quanto que mede o raio? O raio mede 9. Como aqui é tudo multiplicação, não importa a ordem que você vai multiplicar. Então, vou multiplicar aqui primeiro 2 vezes 9. 2 vezes 9 vai dar 18. 18 vezes 3,14.159, isso aqui vai dar 18 vezes 18 vezes 14, 18 vezes 3,14.159. Isso aqui nós estamos fazendo o cálculo em metros. Isso aqui em metros. Isso aqui em metros vai dar 56, 54.862 metros. Como ele quer saber em centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Para você transformar isso aqui em metros, é só deslocar a vírgula 2 casas aqui para a direita. Então a vírgula vai sair daqui e vai andar 2 casas para cá. Então vai dar 5.654,862 centímetros. Aqui também dá uma diferença boa, né? Porque, olha só, se você trabalhar com π valendo 3, aqui dá aproximadamente 5.400 centímetros de fita. Se você trabalhar com π aqui com 5 casas decimais, né? 3,14.159, vai dar 5.654,862 centímetros, né? de fita. Então aqui você tem uma diferença aqui, né?
também considerável, né? Ok? Então, quando você trabalha com mais casas decimais, esse valor vai ficando mais próximo do que seria o valor real. Analisando aqui a diferença, você teria uma diferença aqui de um pouco mais de 2 centímetros e meio aqui, ok? De fita. Muito bem. Vamos aqui para a próximo item, que é a letra D. O rolo de fita com 10 metros custa R$ 12,50. Um rolo com 10 metros. O engenheiro solicitou 18 rolos de fita. Pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça, ou seja, pensando em fazer mais de um contorno em volta da praça aqui, ó. Então ele quer contornar a praça aqui com fita, que é o perímetro. Isso corresponde a quantas voltas completa de fita no contorno da praça? Bom, para você saber quantas voltas completas aqui dá, você tem que pegar e multiplicar aqui, como são 18 rolos, é 10 vezes 18, que vai dar 180. Ok? Que ele quer saber quantas voltas completas de fita, no contorno da praça, certo? Qual o total a pagar pela fita? Bom, então para saber o total de quantas voltas completa vai dar, primeira coisa eu tenho que saber quantos metros de fita aqui, ó, né? Porque são 10 metros, ele pediu 18 rolos, então vai ser 18 vezes 10. Isso aqui vai dar 180 metros de fita. Porque se cada rolo tem 10 metros, ele comprou 18. 18 vezes 10 dá 180 metros de fita. Bom, aí ele quer saber quantas voltas completas que é possível dar aqui no contorno da praça. Bom, você vai pegar a quantidade de fita e dividir pelo perímetro da praça. Então você pode usar, né, como ele quer saber quantas voltas completa, a parte decimal não será muito interessante nesse contexto aqui. Então aqui a gente pode pegar, ó, né, como está em metros aqui a quantidade de fita, ó, você pode pegar o perímetro aqui também em metros, porque o contorno em metros aqui, ó, vai ser 54 metros. Então se você pegar 180 dividido por 54 vai dar 3,333. Então você vai pegar 180, que é o total de fita, dividido pelo perímetro, que é 54. Isso aqui vai dar 3,333 e assim por diante. Como ele quer saber quantas voltas completas aqui, ó, vai dar 3 voltas completas. Ok? A parte decimal não é interessante. E qual o total a pagar pela fita? Bom, o total a ser pago, você vai pegar, como ele comprou 18 rolos, cada rolo custa R$12,50, você vai pegar 18 vezes R$12,50, porque cada rolo custa R$12,50. Como foram 18 rolos, 18 vezes R$12,50. 18 vezes 12,50, isso aqui vai dar R$225. Então ele vai gastar na compra aqui dos 10 rolos, dos 18 rolos, R$225. Muito bem. Questão de número... na verdade o cálculo é aqui, né? 18 vezes R$12,50. Isso aqui vai dar R$225. Muito bem. Vamos apagar aqui. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e demais gastos na construção da praça vem de onde?
Levando em consideração que essa praça seja uma praça pública, galera, então o dinheiro, né, os recursos para a construção dessa praça e tudo que está envolvido nela, material, mão de obra, enfim, esse dinheiro todo vem da contribuição dos impostos que são pagos pelos cidadãos, né, todos nós. Então, quando você vai comprar uma caneta, um lápis, né, tudo que você vai comprar, né, 1 quilo de feijão, de arroz, o pãozinho que você compra aí, você está pagando impostos e esses impostos, né, são revertidos para o bem comum. Então, esse dinheiro ele vem da onde? Da arrecadação de impostos, ok? Então é isso que você vai escrever aqui um pequeno texto. Tudo bem? Continuando aqui, além da fita encontrada, além da fita contornando a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? Então, vocês podem perceber que quando tem uma determinada obra pública, né, seja em praça, seja em rua, avenida, sempre as pessoas que estão trabalhando na obra colocam lá uma placa de advertência, de sinalização. Então, quais seriam essas placas? As placas seria, por exemplo, as placas desse tipo aqui, por exemplo, né? Essa placa aqui que está indicando pessoas fazendo obra, né? Trabalhando. Outra placa aqui de sinalização, né? Atenção, né? Área em construção, ou atenção, homens trabalhando, ou ainda cuidado, estamos em obra, ou ainda uma outra placa aqui que representa essa situação, né? Seria atenção, estamos em obra, né? Desculpe pelo transtorno, tá bom? Então seria mais ou menos placas desse tipo aqui. E é isso, galerinha. Continuando aqui, ó, na próxima aqui, ó. A praça é um patrimônio público. Se a praça fosse próxima ao local onde reside, onde você mora, você ia gostar? Aí você vai opinar se sim ou não. Certamente sim, né? Porque é bacana você ter uma praça aí próxima onde você mora, né? Dá para fazer bastante coisa. Quais atitudes de cidadania e responsabilidade socioambiental que você deve ter em relação ao patrimônio público? Ora, você não deve depredar o patrimônio público, né? Destruir. É interessante como ele está falando aqui de socioambiental, né? Ser uma praça arborizada, né? Ter bastante árvores, você manter a higiene da praça, a limpeza, né? O cuidado, algo desse tipo, né? Preservar aquilo que é o bem comum, ok? Então você vai escrever um texto mais ou menos nesse perfil aqui, que é só um exemplo, mas que você também pode pesquisar, ok? Segunda questão da atividade. Observe os polígonos regulares abaixo. O que é um polígono regular? É um polígono onde todos os lados têm a mesma medida, né? São congruentes. Escreva na primeira linha da tabela abaixo, como título, se os polígonos são inscritos ou circunscritos na circunferência. De raio 10 centímetros. Está falando que o raio da circunferência é 10 centímetros. Escreva o nome especial acima de cada polígono. Então, na parte de cima aqui. A medida do apótema divide o polígono de números de lado n em triângulos retângulos. Que é o que está mostrando aqui. Ó. Cada polígono aqui ele tem um triângulo retângulo. De triângulo. Cadê? Triângulo retângulo. Compare o número de lados n, né, de cada polígono e a medida do apótema. Quanto maior o número de lado n do polígono, mais o valor do apótema, que é o que a gente chama de A, se aproxima do raio, que é o que acontece aqui. Ó. No primeiro aqui é um triângulo. Ó. O apótema é essa distância aqui, que é o azinho, esse segmento vermelho. O quadrado, ó, já tem 4 lados, já é maior do que o triângulo. Já fica maior o apótema. Olha só, o apótema aqui vale 5. Aqui no quadrado ele vale 7,07. Aqui no pentágono, que ele já tem mais
lado tem 5 lados, já mede 8,09. Aqui no hexágono, ele já mede 8,6. E aqui no dodecágono, se eu não me engano, ele já se aproxima da circunferência, ele já tem praticamente o formato de uma circunferência. Então ele vai se aproximando da medida do raio, 9,51. Então à medida que o polígono ele tem mais lados, então o apótema ele vai ficando cada vez mais próximo da medida do raio. É isso que está falando a questão aqui. Muito bem. Do círculo e a área do polígono se aproxima da área do círculo. Por quê? O polígono ele vai se aproximando do mesmo formato do círculo. Então a área obviamente vai ficar igual. Então a área do triângulo aqui vai ser menor do que, né? Porque vai aqui já vai aumentando. Ó. Quando chega aqui nessa figura aqui, ela já fica praticamente próxima aqui do que seria o círculo. Então obviamente a área vai ser próxima da área do círculo, né? Em termos de medida. Considerando 3 como aproximação para π, então está falando que o número π aqui, para a gente considerar valendo 3, não 3,14, enfim, valendo 3. Calcule o perímetro e a área aproximada dos círculos, escrevendo o resultado na última linha. Então, primeira coisa aqui, o que a gente tem que escrever aqui? Observe o polígono abaixo regular, escreva na primeira linha da tabela abaixo como título se os polígonos são inscritos ou circunscritos na circunferência. Então aqui eles são circunscritos. Vou até apagar aqui. Então todos os polígonos estão internos à circunferência. Então na verdade eles são inscritos, tá? Eles estão internos à circunferência. Então eles são inscritos. Inscritos na circunferência, todos eles. Aí quer que a gente escreva também aqui o nome de cada polígono. Então o primeiro aqui é um triângulo. O segundo aqui é um quadrado ou um quadrilátero, né, chamado de quadrado, tem 4 lados. O terceiro aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, então ele é um pentágono. O próximo aqui, o quarto, ele tem quantos lados? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então ele é chamado de hexágono. E o último aqui, galera, quantos lados que esse polígono tem? Vou tentar escrever aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Então, se eles têm 10 lados, ele é um decágono. Decágono, 10 lados. E aqui ele quer que a gente calcule a área, considerando que o raio aqui, está falando que o raio mede 10 centímetros e que o π ele vale 3. Então, como que calcula o perímetro? Como que calcula a área? A área é o valor de π, a área é π, vezes o raio elevado ao quadrado. Então, o π aqui ele está falando que é para valer 3, ó, e o raio ele vale 10, então vai ser 10 ao quadrado. Primeiro tem que resolver a potência, então vai ficar π, que é 3 vezes 10 ao quadrado, é 10 vezes 10 que dá 100, tá, gente? Não é 10 vezes 2, não. 10 vezes 10 dá 100. Aí 3 vezes 100 dá 300. Ou seja, a área aqui do círculo é 300 centímetros quadrados. E o perímetro, que é o comprimento, é 2 vezes o raio vezes π. Ou 2 vezes π vezes o raio. A ordem não altera. Então vai ficar 2 vezes o raio, que é 10. E o π que ele está falando que é para considerar ele valendo 3. Ó. Agora é só multiplicar. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o comprimento, que é o contorno, vai ser de 60 centímetros. Última aqui, que é a questão de número 3.
Observe o polígono abaixo e responda. O polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência? Ele está todo por fora. E os lados ele está tangenciando a circunferência. Então ele está circunscrito. Circunscrito. Inscrito é quando ele está interno, dentro. Ele está por fora, ele é circunscrito. Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o seu nome especial e qual é o seu perímetro? Bom, qual que é o nome? Então aqui a gente tem que contar quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o nome especial ele é um hexágono, tem 6 lados. E o perímetro? Se cada lado mede 2 centímetros, então ele é um polígono regular. Então o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou 2 vezes 6. Então o perímetro dele vai ser de 12 centímetros. Porque é 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Desenhe o apótema do polígono e o raio do círculo. Opa! O apótema, o que é o apótema? É um segmento que vai do centro da circunferência até o lado oposto à circunferência. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui você pode ter o apótema, que é o que a gente chama de A. E o raio? É a mesma coisa. Então aqui você pode ter o raio aqui, que é a mesma coisa. Vai ter a mesma medida. O raio que a gente chama de Rzinho. Muito bem. Podemos afirmar que a medida do apótema é a mesma do raio? Sim. Mesma medida. São congruentes. Muito bem. Qual é a soma dos ângulos internos do polígono? Para calcular a soma dos ângulos internos, nós utilizamos a formulinha que é n menos 3 vezes 180 graus. Nós fizemos isso na atividade da semana 1. E o n aqui é o número de lados, então ele tem 6 lados. Então 6 menos 3 vezes 180. 6 menos 3 dá 4. Vezes 180, isso aqui vai dar um total de 720 graus. Ou seja, a soma dos 6 ângulos internos aqui vai medir 720 graus. Qual é a soma dos ângulos externos? Em qualquer polígono, galera, a soma de todos os ângulos externos é 360 graus. Essa bolinha deveria sair aqui, ó, que é a representação de ângulo. Então, a medida de cada ângulo interno, e aqui é cada ângulo interno. Se a soma de todos os ângulos internos mede 720 e o polígono é regular, o que é regular? Que todos os ângulos têm a mesma medida. Então, para eu saber a medida de cada ângulo, eu vou pegar 720 e dividir por 6. Se você pegar 720 e dividir por 6, dá 120. Ou seja, cada ângulo interno vai medir 120 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vai medir 120, 120, 120, 120, 120 e 120. Se você somar todos aqui, vai dar exatamente 720. E a soma de cada ângulo externo? Duas formas de você calcular. A soma de um ângulo interno com um ângulo externo, por exemplo, aqui, ó, que você teria o ângulo externo. Se você pegar esse ângulo aqui, que é 120, mais o ângulo externo, tem que dar 180. De 120 para 180 está faltando 60, vai medir 60. Ou, como ele é um hexágono, ele tem 6 ângulos externos. É só você pegar 360 e dividir por 6, que vai dar 60. Quantas diagonais possui esse polígono? Para calcular as diagonais de um polígono, nós utilizamos a formulinha que é n, que representa o número de lados, que multiplica n menos 2, isso aqui dividido por 2.
certo? N-3, que na verdade é o triângulo que não tem diagonal. N-3. Então o N aqui ele vai valer 6, então nós vamos ficar com 6 que multiplica 6 menos 3, tudo isso dividido por 2. Ó. Resolvendo o primeiro parênteses aqui, ó. 6 menos 3 dá 3, então vai ficar 6 vezes 3 dividido por 2. Ó. 6 vezes 3, isso aqui vai dar 18. 18 dividido por 2 dá 9, ou seja, o número de diagonais que o hexágono tem são 9 diagonais. Tá? E com isso, galera, o vídeo até ficou um pouquinho longo, 40 minutos aqui, porque a atividade é um pouquinho mais detalhada, tá? Imagina se eu tivesse feito a leitura, ia ficar mais de 1 hora aí de vídeo, de aula, né? Então, essa é a atividade aqui da semana 2 do PET 3 de Matemática. Qualquer dúvida, vocês podem pausar o vídeo aí e ir fazendo os pouquinhos, tá bom? É isso, gente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuide, tchau, tchau.